Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou regravar a nossa última aula porque deu um pequeno problema, né, na aula ao vivo e não ficou legal a gravação. O áudio não ficou muito bom, então eu vou gravar outra para poder encaminhar para vocês o vídeo, ok? E hoje nós vamos falar sobre a mensuração da atividade econômica. Como é que se mede a atividade econômica de um país, de uma sociedade? Então, nós temos três formas de medir. Através do PIB, do produto, nós temos através da renda e nós temos através dos dispêndios, ou das despesas que foram, todas as despesas que foram realizadas dentro de determinada economia, tá? Essa mensuração da atividade econômica tem como objetivo demonstrar se um país ficou mais rico, mais pobre ou estagnado em determinado ano, tá? Então é isso que nós iremos analisar a partir de agora. Mas antes propriamente de começar essa análise do PIB, da renda e do dispêndio, da despesa, nós vamos fazer algumas observações que é interessante para que vocês compreendam melhor como é que é feito esses cálculos. Então, para se calcular o PIB, ou o produto, ou a riqueza de determinada sociedade, considera-se todas as vendas de bens e serviços realizados pelas empresas. Tá? Então, se soma, no caso do PIB, se soma, é a somatória de todas as vendas de bens e serviços realizados pelas empresas. Né? Aí você vai ter o chamado produto interno bruto. Mas muitas dessas vendas deverão ser subtraídas, pois são insumos, ou seja, bens intermediários utilizados na fabricação de outros serviços. Por exemplo, o valor de um computador deve ser subtraído do valor da placa-mãe, pois esta é um bem intermediário utilizado na fabricação do computador. No valor de um carro, deve-se excluir o valor dos pneus, dos vidros e vários outros componentes que foram utilizados como insumos para a fabricação do carro. Então, essas medidas são necessárias para se evitar a chamada dupla contagem, né? Então, dessa forma, teremos um PIB mais realista, tá? Ou seja, se exclui todos os bens intermediários, ou também chamados de insumos, que foram utilizados na fabricação de um produto final. Ok? Muito bem. Então, vamos iniciar aqui a mensuração da atividade econômica sob a ótica do produto. Então, sobre a ótica do produto, nós temos o produto interno bruto. O que é? É a soma de bens finais e serviços produzidos pela economia durante determinado período. Geralmente, os países utilizam um ano, né, como referencial, né, para avaliar o crescimento da nova riqueza ou se o país se empobreceu nesse período. Então, o PIB é igual à somatória de todos os preços de bens e serviços produzidos vezes a quantidade de todos os produtos produzidos durante um ano, por exemplo. Mas isso pode ser feito, calcular o PIB trimestral, semestral, sem nenhum problema, né? É que o PIB que é divulgado para a população geralmente é um PIB anual, esse que a gente toma com referência para ver o tanto que o país cresceu, por exemplo, durante uma década. Então a gente pega o crescimento anual e daí você tem uma ideia de como é que anda o desenvolvimento desse país, tá? A moeda, no caso, é simplesmente o denominador comum de valor que permite a realização desse cálculo. Claro, a moeda sempre teve essa função, né, de facilitador de, de circulação dos bens, né? Ela aparece como um denominador comum, né, que mede o valor de todos os bens. Serve como referencial de medir o valor de todos os bens. Como já falei para vocês, né, sempre tem que considerar apenas o valor dos produtos finais, produtos e serviços finais.
Ok? Pela ótica da renda, nós vamos ver que a medição desses agregados macroeconômicos, a medição da riqueza do país, é tomado a partir da remuneração dos fatores de produção, ou seja, os salários, juros, lucros e aluguéis, que são as formas de renda, né, dentro de determinado país. Essa renda, né, de salários, juros, lucros e aluguéis que as pessoas receberam, elas vão se transformar no momento seguinte em consumo ou investimento. Né? O consumo, a parte as pessoas consomem, outras partes elas poupam. Né? Então, pela ótica da renda, nós vamos ter a somatória dos salários, juros, lucros e aluguéis. Então, como essa renda recebidas pelas pessoas se transformam em consumo ou investimento, né? Toda a renda que é recebida pelas pessoas físicas ou jurídicas, elas vão se transformar em consumo ou em poupança. Então, eu posso dizer que a renda dentro do sistema econômico vai ter a seguinte destinação: vai se transformar em consumo ou em poupança. Então, renda é igual a consumo mais poupança. E como falei para vocês, nós vamos ver, ela vai se transformar em investimento posteriormente. Então, eu coloquei aqui só para vocês saberem que o salário remunera o fator de produção trabalho, os lucros e os juros remuneram o fator de produção capital e os aluguéis remuneram o fator de produção terra. Ok? Eu falei para vocês que essas rendas, salários, juros, lucros, aluguéis são pagos pelas empresas que necessitam desses fatores para realizar sua atividade produtiva. Ok? Agora nós vamos analisar a produção da nova riqueza a partir da ótica da despesa ou do dispêndio, né? Tem pessoas que usam despesas, outros usam dispêndios, né? Na verdade, se refere à destinação dada à remuneração recebida pelos indivíduos, ou seja, aquelas pessoas que receberam salário, lucro, juros e aluguéis. Né? Uma parte é transformada em consumo e outra parte é transformada em poupança, como nós vimos. Então, as despesas ou dispêndio dentro do sistema vai ser igual a consumo mais a poupança, semelhante à renda. Né? Só que, nesse caso aqui, a poupança das pessoas, no momento seguinte, vai se transformar, né, através da rede bancária, em investimento. Então, podemos concluir que a despesa ou dispêndio é igual ao consumo mais o investimento, porque essa poupança, através da rede bancária, se transforma em investimento. Ou seja, as empresas vão ao sistema bancário e emprestam essa poupança que está lá sobrando e transformam ela em investimento, ou seja, em atividade produtiva, atividade que vai gerar novas riquezas. Ok? Com isso, aqui é só a tradução do que significa cada variável dessa. Assim, chegamos à primeira identidade fundamental macroeconômica, que o PIB é igual à renda, que é igual à despesa, que é igual a consumo mais investimentos. Isso numa economia fechada e sem governo, naturalmente. Né? Muito bem. Vamos falar então dessa parte aqui que nós acabamos de ver, do investimento. Como é que é essa variável? Como é que é essa variável? O que que é essa variável, né? Então, investimento, nós vamos ter investimento bruto e investimento líquido. Vamos ver o investimento bruto. São máquinas, equipamentos, instalações, infraestrutura, imóveis destinados a aumentar a capacidade de produção das empresas e, por conseguinte, do país. Então, os investimentos ou investimento é aquela variável que vai aumentar a riqueza de um país ou a capacidade de produção, que no fundo é a mesma coisa. Desculpa. Então, o investimento, ele se compõe
da formação bruta de capital, que são as máquinas, os equipamentos, instalações, infraestrutura, imóveis, etc., destinados a aumentar a capacidade de produção das empresas, tá? Então, a formação bruta de capital fixo, né, que é exatamente isso aqui que nós já enumeramos, eles são conhecidos como investimento planejado. Mas, no investimento bruto, além da formação bruta de capital fixo, nós vamos ter a variação de estoque, VE, que eu chamei aqui de VE. Corresponde à quantidade de bens produzidos e não vendidos. Então, aquilo que não foi vendido se transforma em estoque. Esse investimento é conhecido como investimento não planejado, porque as empresas ou pessoas que produzem, elas produzem para vender e não para ficar em estoque. Por isso que é conhecido como investimento não planejado. Então, nós temos que o investimento bruto é igual à formação bruta de capital fixo mais a variação de estoque. Então, essa é a fórmula do investimento bruto. Agora vamos ver como é que esse investimento bruto se transforma em investimento líquido. Aqui. Então, o investimento bruto vai se transformar em investimento líquido, quando se retira do investimento bruto a depreciação. Então, se eu pego o investimento bruto menos a depreciação, eu vou ter o investimento líquido. Ok? O que é a depreciação? É o desgaste sofrido pelas máquinas, equipamentos, imóveis, etc., né? Durante determinado ano. Ok? Essas máquinas, equipamentos, imóveis, infraestrutura, que é utilizado para aumentar a capacidade de produção, se chama também bens de capital. Vocês podem encontrar também esse termo bens de capital. Então, o desgaste sofrido é a depreciação, né? Assim, as empresas necessitam a cada ano repor parte de seus bens de capital desgastados. Então, o investimento bruto, que como nós vimos é igual à formação bruta de capital mais a variação de estoque, então desse investimento bruto é necessário subtrair, retirar a depreciação. Se retirou a depreciação do investimento bruto, nós chegamos ao conceito de investimento líquido. Ok? Então, o investimento líquido é igual ao investimento bruto menos a depreciação. Que é a mesma coisa de eu dizer que a formação bruta de capital fixo mais a variação de estoque menos a depreciação. Vai ser igual ao investimento líquido. Ok? É, Então, como nós vimos anteriormente, o PIB, Produto Interno Bruto, corresponde à somatória de bens e serviços produzidos em determinado período durante um certo tempo, né? Um ano, por exemplo. Logo, precisamos retirar da produção bruta, ou seja, do Produto Interno Bruto, aquilo que foi depreciado. Então, eu vou dizer então que o Produto Interno Bruto, tudo aquilo que foi produzido durante um ano, por exemplo, eu tenho que subtrair dele a depreciação. Quando eu faço isso, eu chego ao conceito de investimento líquido, que é efetivamente a riqueza do país, né? Então, o produto interno líquido, se eu jogar para cá, para o outro lado da equação, eu vou dizer que é igual ao produto interno bruto menos a depreciação. Então, aí seria o conceito de investimento líquido. É, Como nós vimos, a poupança é a parte da renda dos indivíduos que não foi consumida, né? Representa deixar de consumir no presente em favor de um consumo no futuro. Ok? Então vamos agora verificar, ainda numa economia fechada, quais são as identidades fundamentais para medir a riqueza. Então eu tenho, pela ótica do produto, da produção, do PIB, a seguinte medição.
A riqueza é a somatória de todos os produtos multiplicado pela somatória da quantidade produzida. Pela ótica da renda, eu vou ter que a renda é igual ao consumo mais a poupança. Pela ótica da despesa ou do dispêndio, eu tenho que o consumo, que a despesa é igual ao consumo mais o investimento. Então, se o produto é igual à renda, que é igual à despesa, então nós temos que a renda é igual a consumo mais a poupança. Aqui, estamos vendo aqui, consumo. A despesa é igual ao consumo mais o investimento. Então, a despesa é igual ao consumo mais o investimento. Então, se eu cortar aqui o C e cortar o C aqui, eu vou ficar só com S, que é igual a o I, né? É só cortar. Eu até coloquei aqui a sombra um pouco apagada aqui. Então, eu tenho que a poupança é igual a o investimento, porque eu cortei aqui os dois C, né? Ok? É porque exatamente, né, a poupança vai se transformar no investimento no momento seguinte, né? Como eu falei para vocês, né? Através da rede bancária, a poupança se transforma em investimento, ou seja, em bens, de capital que vão produzir novas riquezas. Nós concluímos também que a despesa é igual a consumo mais investimento. Podemos afirmar que o produto é igual a consumo mais investimento, que a renda é igual a consumo mais investimento. Assim, nós chegamos à seguinte conclusão: quanto maior a propensão a consumir de uma sociedade, menor serão seus investimentos. Por quê? Porque o produto tem a seguinte destinação: ele vai se transformar, ou a renda, né? Tanto faz, produto ou a renda, ele vai se transformar em consumo, né? Ou investimento. Se uma sociedade consome muito o seu produto, a sua riqueza gerada, se ela consome muito, vai sobrar pouco para investir. E vice-versa. Se uma sociedade pega a nova riqueza gerada, a nova renda, o novo produto e consome pouco, vai sobrar muito para o investimento. Então, por isso que se chega a essa identidade aqui. Quanto maior a propensão a consumir de uma sociedade, ou seja, quanto mais ela consumir, menor serão os seus investimentos. E o contrário, quanto menor o consumo, menor a propensão a consumir de uma sociedade, maior serão seus investimentos. Ok? Agora nós vamos introduzir uma economia fechada aí com o governo. Portanto, significa a esfera de três, as três esferas de governo, a União, Estados, municípios e, no nosso caso, no Brasil, ainda o Distrito Federal, né, que é um ente federal também. Os governos ou o governo interferem na economia especialmente através da tributação e dos gastos públicos. Todo governo faz isso, tributa e gasta. A tributação é composta pelos impostos indiretos, ou seja, aqueles que incidem sobre as transações econômicas de bens e serviços, ICMS, IPI, por exemplo, ISS, etc. A tributação também é composta pelos impostos diretos, aqueles que incidem sobre a renda e o patrimônio das pessoas físicas e jurídicas, por exemplo, imposto de renda, IPVA, IPTU e etc. As contribuições sociais à Previdência, né, a Previdência Social, no nosso caso, encargos trabalhistas e etc. E outras receitas que o governo recebe através de taxas, multas, etc. Então, essa é basicamente a composição da tributação. Ok? Agora, pelo lado dos gastos, que é a outra forma que o governo interfere na economia, nós vamos ter os gastos, naturalmente, com a máquina pública, as secretarias, ministérios, autarquia, fundações, que entra as universidades, etc. Né? Então, nós vamos ter dois tipos de despesa. A despesa de custeio, ou despesa corrente,
quando destinada ao pagamento do funcionalismo público ou à compra de material de consumo, por exemplo. E as despesas de capital, quando são utilizadas em investimentos, construção de estradas, escolas, hospitais, ferrovias, etc. Temos também como despesa, como gasto do governo, as transferências que o governo faz para bolsa de estudos, seguro-desemprego, Bolsa Família, auxílio emergencial e etc. E temos ainda como despesas do governo os subsídios, que é repasse ao setor privado para baixar o preço de certos produtos. Então, nós chegamos à seguinte conclusão: quando o governo gasta mais do que arrecada, ocorre o chamado déficit fiscal. Quando o governo gasta menos do que arrecada, ocorre o chamado superávit fiscal. Quando o governo gasta o mesmo que arrecada, temos uma situação de equilíbrio fiscal. Tudo bem. Nós temos agora, vamos, nós temos agora então uma economia fechada e com o governo, né, como falei para vocês. Ou seja, o governo entrou aí com duas variáveis. No caso, a tributação e os gastos públicos. Então, o PIB nosso agora, o PIB que anteriormente era consumo mais investimento, agora o nosso PIB vai ser consumo mais investimento mais governo, que entra aqui tributando e gastando. Ok? Então, essa economia é fechada e com o governo. Se a gente agora joga o PIB para uma economia aberta e com governo, aberta quer dizer que ela vai ter relações de exportação e importação com outros países, que a economia a gente chama com o resto do mundo. A economia agora vai ter relações com o resto do mundo. E, naturalmente, é a economia com o governo, né? Então, o nosso produto, que era consumo e investimento numa economia fechada e sem governo, passou a ser uma economia, passou a se incluir o governo, aqui com o G. Então, o PIB passa a ser consumo, mais investimento, mais governo, numa economia fechada, mas com governo. E agora, na sua forma plena, com a economia aberta e com o governo, né? Claro, na economia aberta. Então, o PIB passa a ser consumo, mais investimento, mais governo, mais exportações, menos importações. Aí nós temos a sua forma plena do PIB ou a forma plena de medição da riqueza, né? Ok, gente? Então, com isso, eu concluo essa parte de mensuração da atividade econômica, né? Foi uma aula assim panorâmica, né? Lógico, vocês, se eu estivesse dando aula para alunos de economia, a gente ia se aprofundar muito mais, né? Em cada variável dessa. Mas como vocês são alunos do curso de Ciências Jurídicas e, portanto, vocês têm que ter só essa ideia geral, porque vocês não vão utilizar isso aqui como é, instrumento de trabalho de vocês, né? Então, é só uma ideia geral de como se mede a atividade econômica, né? Pode ser através do produto, através da renda e através da despesa, ou do dispêndio geral que teve dentro do sistema econômico, somando todas as despesas que foram realizadas dentro do sistema econômico, né? Então, vimos aí o investimento, a sua importância para a produção, para o aumento da riqueza. Vimos que uma sociedade tem que decidir o quanto vai consumir e o quanto vai investir, né? Dependendo dos seus objetivos. Vimos que nós temos um investimento bruto, né? Que é formado pela formação bruta de capital fixo, mais a variação de estoque, e que para se transformar esse investimento bruto em investimento líquido, tem que subtrair a depreciação, que é os gastos que sofreram os bens de capital, ou seja, máquinas, equipamentos, imóveis, instalações, etc., né? Ok? Então, em linhas gerais, é isso. Fico muito grato e até a próxima aula. Muito obrigado.